Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade aos nossos vídeos e continuidade também ao Língua Portuguesa e Afins, que nós nos comprometemos que iríamos sempre fazer aulas, videoaulas, falando sobre o conteúdo de língua portuguesa, de gramática, que ajudará certamente ao pessoal que vai fazer Enem, ao pessoal de colégio, ao pessoal que está na faculdade, ou simplesmente aquelas pessoas que estão estudando sozinhas e que querem aperfeiçoar o seu português. Então, nós falamos no vídeo anterior sobre todas as classes de palavras, que são 10, e agora vamos falar sobre cada uma delas. Então, iniciaremos falando sobre substantivo. Então, vamos lá. Substantivos são palavras que dão nome a seres, pessoas, espaços e sentimentos. Se dividem em substantivos comuns, próprios, concretos, abstratos, primitivos, derivados, simples, compostos e coletivos. Então, nós vamos explicar a vocês cada um deles. O substantivo comum, ele se refere a seres e objetos, e geralmente é uma dica para vocês, eles são escritos com inicial minúscula. São seres ou objetos nomeados por esses tipos de substantivo, porém escritos sempre com a inicial minúscula. Por exemplo, borracha, gato, cachorro, girafa, ônibus, sempre serão escritos, eles isoladamente, sem estarem dentro de um contexto de uma frase ou oração, serão sempre escritos com inicial minúscula. Porém, os substantivos próprios, eles nomeiam pessoas e lugares. Nomeiam pessoas e ou lugares. Então, obrigatoriamente, serão escritos com a letra inicial maiúscula. Por exemplo, Isadora, Luís XV, Rio Grande do Norte, Austrália, Egito, Roraima, são nomes próprios, são nomes de lugares, nomes de pessoas que exigem a inicial maiúscula. Vamos para o substantivo concreto. O próprio nome concreto já diz a que veio. O concreto é o que se pode tocar. Por exemplo, caneta, óculos, camisa. Então, são objetos que são nomeados como substantivos concretos, porque nós podemos pegar. Porém, os substantivos conhecidos como substantivos abstratos se referem à abstração. Então, eles são incapazes que nós o toquemos, né? Ou os toquemos. Por exemplo, pensamento, felicidade, raiva, paixão, receio, são sentimentos que você tem, porém que você não pode tocar. São os substantivos abstratos. Já os substantivos primitivos e derivados, eles andam juntos. O primitivo é exatamente o nome que não se origina do outro. Por exemplo, lápis. Mas se eu digo lapiseira, é um termo que se origina com base em outro. Lápis, lapiseira, jardim, jardineiro. Aí nós temos os substantivos, o substantivo primitivo e o substantivo derivado. E o que é o substantivo simples? O substantivo simples é aquele que só tem um elemento. E o que é o substantivo composto? É aquele que tem mais de um elemento. Por exemplo, se eu digo girassol, é um substantivo simples. E é um substantivo também concreto porque eu posso tocá-lo. Porém, todavia, se eu falo pé de moleque, eu estou tratando de um substantivo composto, porque há mais de uma palavra. Se eu digo guarda-sol, é um substantivo composto porque são duas palavras. Não há uma só palavra, há duas. Então, se há uma palavra apenas, é um substantivo simples. Se há duas ou mais, né, partículas formando uma palavra só, é um substantivo composto. E vamos agora ao último, né? Ao último dos substantivos, que é exatamente o substantivo coletivo, que dá uma ideia de uma coleção de objetos e de seres. Nós temos fauna,
que se refere aos animais, flora, que se refere aos vegetais, né, a flora daquele ambiente, cardume de peixes, né, biblioteca de livros, alcateia de lobos. Então, há vários e vários substantivos coletivos que também nós poderemos afirmar que dão a ideia de grupo, a ideia de coleção. Por isso, recebe o nome de substantivos coletivos. Então, nós temos aqui, nós vamos ver o gênero, sempre é masculino e feminino. Nós temos os biformes e os uniformes. Biformes são aqueles que têm duas formas, o uniforme tem uma forma só, e nós vamos explicar aqui para vocês que vai ficar mais fácil. Nós temos o comum de dois gêneros, que é aquele que existe tanto no masculino como no feminino, porém o artigo é que vai definir. Vou explicar a vocês. Por exemplo, a palavra estudante. O estudante tanto serve para o menino quanto para a menina ou adulto, né? Tem adulto, a maioria, boa parte, aliás, são estudantes adultos. Então, se eu digo o estudante ou a estudante, aí é o chamado comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros. A única diferença aí, vocês se ligam em comum de dois gêneros, vocês podem ter esse bizu. Comum de dois gêneros, a questão é o artigo, OA. Se eu falo sobrecomuns, substantivos sobrecomuns, só tem um gênero, porém o artigo permanecerá o mesmo. Então, se eu digo o cônjuge, eu não vou dizer o cônjuge, a criança. Então, não vou dizer o criança, jamais eu vou dizer o criança. Entendeu? Então, aí nós chamamos de sobrecomum. E epiceno, o epiceno, vale uma dica aqui, que o epiceno ele é relacionado aos animais. Então, existe a cobra macho, a cobra fêmea, a hiena macho, a hiena fêmea. Então, se vocês virem nos textos animais, aí vocês marcam lá um xizinho em substantivo epiceno. Então, é muito interessante a gente estudar os substantivos, porque aparentemente é um estudo simples, mas você tem que se aprofundar, porque há casos que podem se tornar cascas de banana numa prova, no vestibular, no Enem. O número se divide em substantivos no singular e no plural, e o grau é o grau aumentativo ou diminutivo. Grau aumentativo ou diminutivo. Então, pessoal, está aí para vocês. Nós simplificamos o máximo que pudemos sobre o programa Substantivos, que faz parte do programa maior, que é classe de palavras, ou classes de palavras, ou análise morfológica, que vocês vão estudando, vão revisando através dos livros, através da web, e vão melhorando cada vez mais as vossas capacidades de assimilação do nosso idioma, ou seja, o português. Deem like se gostarem, compartilhem este material, se inscrevam no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Está contado e até lá.